sobre a introdução. Ok. Então, boa noite. Hoje, 29/3, TCC 1, às 21h28, nós vamos iniciar essa parte de introdução. Ô, professor, o que que eu tenho que colocar na introdução? Aula passada eu já falei para vocês o que que compõe a nota da primeira VA. Eu expliquei para vocês certinho que a nota da primeira VA era tema, justificativa, objetivos e metodologia, certo? Eu vou abrir para vocês postarem. Na semana de prova, vocês vão postar para eu corrigir e validar isso. Lembrando que essa parte que vocês já fizeram das aulas anteriores, que é a metodologia justificativa, objetivos e o tema, vocês têm que mandar para o seu orientador corrigir para vocês postarem para mim, tá? E essa parte tem que vir com a correção do seu orientador. Por quê? Porque aí eu vou ensinar hoje introdução. Se o seu orientador olha e muda tudo, o que, que vai acontecer, gente? Vocês vão ter aí que mudar várias coisas da introdução que eu vou estar ensinando hoje para vocês. Tá certo? Lembrando que vocês vão ter orientadores que vão pedir a introdução por último, tá? E vocês vão ter orientadores que vão pedir a introdução agora no início. Vocês podem fazer o modelinho que eu estou passando para vocês, encaminhar para o seu orientador, lembrando que ele pode falar assim, deixa para você completar ela mais para o final, porque na introdução tem que ter um pouquinho de cada parte, né? Então, não compensa você estar fazendo tudo de uma vez. Então, pode ser que, né, você coloque essa parte introdutiva e seu orientador fala que vai corrigir ela mais para o final. Mas é importante você já começar a fazer. Então, vamos lembrar. A introdução, ela é a parte que, às vezes, tem gente que só lê a introdução. Se a introdução for ruim, a pessoa nem lê o restante do trabalho. É igual filme. Vocês já viram quando o filme começa ruim, você não quer nem terminar de assistir? Ou aquela história que a pessoa começa a te contar e ela é muito ruim, você nem quer escutar o final, né? Então, a introdução, ela contempla partes importantes, mas ela sempre é do macro para o mais fechado no meu tema. Então, eu sempre tenho que fazer um panorama mundial, eu sempre tenho que falar sobre o meu tema ali. Então, eu vou dar para vocês um modelo. Presta atenção nessa palavra. Eu vou passar para vocês um modelo. O que é um modelo? É algo que, se você está perdido, seu orientador não te respondeu, você segue o meu. Quando seu professor corrigir, ele pode pedir para você alterar. Você passar o conceito para o terceiro parágrafo, ele pode pedir para você subir o conceito histórico para o primeiro. Então, o que eu estou passando para vocês é um modelo aconselhado pela ABNT. Então, o seu orientador que vai estar falando, certo? O seu orientador que vai estar falando diretamente com você sobre essa ordem, sobre isso que você vai colocar. Entendidos? Então, eu passo o modelinho, mas seu orientador quem molda se vai ficar aquela ordem lá mesmo ou não, se ele prefere uma outra ordem aí de acesso. Oh, meu Deus. Então, a gente vai verificar essa forma dessa introdução. Vou abrir aqui um Word para vocês. Então, aqui, na nossa introdução, eu tenho um tema. Então, eu vou fazer aqui um exemplo da Covid, que é um tema que todo mundo conhece só de assistir televisão todo dia, ok? Meu trabalho é sobre a Covid-19. Então, na introdução, eu vou colocar aqui, primeiro parágrafo.
Pessoal, se vocês tiverem dúvida, abre o áudio, tá? Parágrafo. O que você vai fazer no primeiro parágrafo? Você vai buscar... Elaine, a gente não está vendo sua tela. Ai, Deus, peraí. Ai, ai. Gente, sabe o que acontece? Já foi aula desde manhã, sem parar. Terminei uma agora e eu achei que estava gravando. Foi mal aí. E agora, vocês conseguem ver minha tela? Agora eu tô vendo. Opa, então valeu. Obrigada por me lembrar. Então, ó, Covid-19 vai ser nosso tema, só para vocês se colocarem no negócio. Primeiro parágrafo. Isso é para qualquer um dos trabalhos de vocês. Buscar dados sobre meu tema no mundo. Como assim, professora? Você está falando aí sobre a Covid aqui no meu exemplo. Então, Covid é ocasionada, é uma doença ocasionada pelo vírus SARS-CoV-2, que a princípio, no ano de 1919, apareceu tal na China, em Wuhan, e aí você vai falar sobre dados do mundo ali. Segundo parágrafo. Dados sobre meu tema no Brasil. Então, você vai abordar, né? No Brasil, o primeiro caso apareceu dia 18 de março e tal. Então, você vai jogar dados, né? Relevantes. Você vai buscar esses dados relevantes sobre o seu tema aí no Brasil. Professora, mas meu trabalho é sobre qualidade de vida no trabalho. Sim, você vai buscar dados sobre qualidade de vida do trabalho no mundo. Você vai buscar sobre dados de qualidade de vida no Brasil. Então, você vai tentar abordar esses temas. Aqui no terceiro, você vai buscar o conceito sobre seu tema. Que conceitos são esses? Por exemplo, Covid-19. Covid-19 é uma infecção viral ocasionada por isso, por isso, por isso. Ah, terceiro setor é meu tema. Terceiro setor é aquele sem fim lucrativo, disso, daquilo, daquilo, daquilo. Não, é meu tema, vai ser e-commerce. Então, eu vou falar sobre ele aqui. Ah, não, é meu tema, é tal coisa. Então, você tem que buscar o conceito sobre o seu tema. Lembrando que, na introdução, todos os parágrafos devem ter citações de autores de artigos e livros. Então, esses dados aqui que você vai buscar, relevantes, né? E você vai tentar buscar dados no mundo, dados no Brasil. Então, pensa bem, eu tenho que pegar, da Covid nem tanto, mas eu tenho que tentar buscar dados, publicação dos últimos 10 anos. Tentar buscar o mais atual. Por que isso? Se ele é dados, ele pode falar assim, ó, em 10 anos atrás, ele pode falar assim, no Brasil existem mais pessoas ricas do que pobres. Aí, em 10 anos, mudou, existe mais pobre do que rico. Então, eu tenho que tentar, onde tem dados, buscar publicações dos últimos anos. Às vezes, 10 anos é muito, tá? Mas você vai tentar buscar. Conceito não, porque você vai achar em livro aí do Kevenat, você vai achar em outros livros, que você não precisa de ter essa publicação tão atual. Mas os dados, se possível, vou colocar 5 anos para vocês, que é o mais aconselhado, caso você não consiga, até 10 anos, ok? Então, primeiro, dado do mundo. Segundo,
dados do seu tema no Brasil. Terceiro, conceito sobre o seu tema. Quarto, parágrafo da introdução. Você vai buscar vantagens e desvantagens sobre o seu tema. Ou, em outras palavras, você vai mostrar dados positivos e dados negativos sobre o seu tema. Como assim, professora? Então, por exemplo, você está fazendo aí sobre o terceiro setor. Então, o que você vai ter que buscar? Dados onde o terceiro setor não tem fins lucrativos, ele ajuda associações disso, daquilo. A parte negativa dele, que como não tem fim lucrativo, é difícil a parte da contabilidade, isso, aquilo e aquilo. Então, vocês vão tentar buscar esses dados, certo? Em artigos, vocês vão tentar buscar esses dados gerais aí, na maior parte desses arquivos. Então, vocês vão necessitar, em geral, certo? De estar buscando coisas que normalmente são mais atuais. Que vantagem e desvantagem pode ser essa sua? Pode ser aquela simples vantagem de você falar de um benefício, de algo que é bom, qualidade de vida no trabalho. O benefício de se ter a qualidade de vida no trabalho é que as pessoas trabalham mais felizes, que as pessoas fazem isso, fazem aquilo, que são benefícios. Mas pode ocorrer de ter efeitos que não são positivos. Então, isso vocês precisam de verificar certinho. Todo mundo está entendendo, gente? Todos vocês estão entendendo? Professora. Tá beleza? Tá dando para seguir? Tá muito rápido? Tá, sim, tá dando para entender. Não, tá legal, Então, professora. tá legal? É porque eu falo mais rápido na aula de vocês, porque nosso tempo é muito curto. Então, a introdução, eu vou ter aí esse primeiro parágrafo, que são esses dados que eu vou buscar no mundo. O segundo parágrafo são esses dados que eu vou buscar no Brasil. Não, eu vou buscar o terceiro parágrafo, que é o conceito do meu tema. Eu vou buscar aí pontos positivos e pontos negativos sobre esse meu tema. Não, agora eu vou tentar buscar no quinto parágrafo. O porquê é tão importante pesquisar e falar sobre seu tema. Então, você pode buscar um dado de algum artigo, vamos dizer que era sobre a Covid. Vocês vão buscar um dado onde vai falar assim, maior parte dos estudos estão sendo de extrema importância, pois como a doença é nova, pode acontecer de vários sintomas não serem descobertos, ou para a vacina, é de extrema importância que seja verificado cada um desses sintomas. Então, vocês vão poder buscar isso aí, certo? Vocês vão poder buscar essa importância aí. Sexto parágrafo de vocês, como é TCC1, ele não vem a justificativa aqui e ele não vem o objetivo como no TCC2. Então, a gente para no quinto parágrafo aqui. Professora, meu orientador mandou eu colocar 10 parágrafos. Você vai colocar 10 parágrafos. Professora, meu orientador pediu 4 parágrafos. Eu vou falar para você que está pouco, mas você vai seguir a orientação dele. Porque na banca, caso a banca fale para você assim, está muito pouco, ele que vai estar lá para te defender. Às vezes eu estou junto, né? Mas normalmente é ele que vai falar assim, eu que pedi que fosse 5 parágrafos, fui eu que pedi que fosse 10 parágrafos. Então, aqui é uma sugestão. Professor, eu posso colocar 2 parágrafos sobre dados no mundo, porque é muito importante para a minha pesquisa? Sim. Então, o parágrafo 1
E o parágrafo 2, você vai colocar sobre esses dados muito importantes sobre sua pesquisa. 2 parágrafos, você vai falar só disso. Ótimo. Aí você tem aqui no segundo parágrafo, dados do Brasil. Aí você achou os dados do Brasil. É importante fazer 2, 3 parágrafos, professora. Coloca 2, 3 parágrafos sobre esses dados do seu tema no Brasil. Aí você vai lá e tem o terceiro parágrafo sobre o conceito, sobre o seu tema, né? É importante você colocar 1 parágrafo ou 2 parágrafos, tanto faz. Então, vai depender do que você está escrevendo. Se você encontrar necessidade de colocar 2 parágrafos, se encontrar necessidade de colocar 3 parágrafos sobre cada um disso aqui, vai de você. Tudo bem? Mas quem faz a correção da introdução é o seu orientador. Eu não posso entrar na função dele. Porque se eu entrar na função dele, pode acontecer, né, da gente ter um entendimento diferente. Eu achar que 3 parágrafos é muito e ele achar que é pouco. Então, a gente não pode falar isso. Eu posso te dar aqui, ó, para você o meu modelo, mas ele pode chegar e pedir o conceito no primeiro parágrafo, o dados do mundo no segundo. Então, isso aqui é um modelinho para você já seguir e você já começar a montar seu trabalho. Lembrando que todos os parágrafos devem ter citações. Lembra que são citações indiretas, ok? O que é uma citação indireta, gente? É aquela citação que você leu e escreveu com as suas palavras. Então, você leu e escreveu com as suas palavras sobre aquela importância daquele parágrafo, sobre aquele dado do mundo, não mudando o sentido original da frase, porque você não pode mudar o sentido original da frase, porque aí você vai estar escrevendo algo que não foi o que o autor falou, certo? Vocês já aprenderam como que se faz citação com o autor, vocês já aprenderam como que faz citação com 2 autores, 3 autores, e quando faz com et al., que é mais de 3 autores. Então, Franciele, a gente aconselha colocar a citação direta somente em leis, e quando a lei é lá na revisão da literatura. É muito feio uma introdução com citação direta, é mais questão estética, certo? Então, eu aconselho vocês a não fazer citação direta de jeito nenhum, porque citação direta dá plágio, lembra? Então, ela aumenta a quantidade do plágio do seu trabalho. Certo? Deu para entender? Sim, você pode colocar a citação direta do desenvolvimento, mas lembra do que eu falei. Tenta fazer citação direta para leis. Tipo, você vai explicar sobre o terceiro setor, ué. Aí você coloca assim, Brasil 2018. O Ministério tal explica que terceiro setor é aquele, isso, aquilo, uma lei, uma citação, algo que foi feito que é mais difícil de ser mudado. Agora, essas outras não é tão difícil de você virar citação indireta. Deu para entender? Deixa eu pegar um trabalho aqui para vocês verem a necessidade da citação direta e a não necessidade. É o José. O José Augusto, ele fez um TCC que é sobre leis. Ele fez um estudo sobre as leis ambientais do Brasil. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Então, o José era a evolução das leis ambientais no Brasil. Então, na introdução, ó, ele coloca dados, aqui ele já colocou dados do mundo, das organizações mundiais, dados do Brasil, a revolução, ele fez um histórico aqui já,
começando de 1930, 1934, na ordem cronológica, ó. 1981, aqui ele já coloca os avanços do Grande Centro, que começa naquela parte de benefício e não benefício, a importância, que é aquela parte que eu falei para vocês, mostrar o que é bom e o que não é, aquela parte de por que você está fazendo o trabalho sobre esse tema. Então, é constatado que no Brasil a legislação recente é muito vultuosa, porque o presente trabalho, ele mostra a melhoria disso, daquilo, daquilo. Ok, vocês viram que não tem uma? O trabalho dele é lei, ó. Não tem nada na introdução. Por que isso? Olha só o referencial teórico dele. Começou aqui, revisão da literatura brasileira. Passou aqui, já começou a primeira, ó. Lei do Código Civil. Lei de crime ambiental. Lei do saneamento básico. Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Lei de tal coisa. Olha o tanto de lei. Isso aqui é tudo lei, que é importante, que ele está fazendo uma cronologia. Mas eu pedi para ele não colocar mais, ó. Por quê? Porque a quantidade de plágio que deu nesse trabalho aqui já estava de 15%. E 15% já não é aconselhado para esse trabalho. Então, mesmo que o dele foi lei, tem várias leis que ele teve que transformar em discurso indireto. Então, a gente tirou a citação da introdução, a citação direta, e tirou várias do referencial teórico. Por quê? Acusa alto percentual de plágio. Deu para entender? Franci, Wellington. Então, você pode colocar... Melhor deixar para desenvolvimento, né? Deixa para o desenvolvimento, certo, Renata? Para todos que estão aí presentes. Oi. E na metodologia, você colocar uma? Direta não, a metodologia você faz ela indireta. Segundo o Gil, o Marconi Lacatos diz tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não faça direta lá, não perca seu plágio na metodologia. Deixa para perder seu plágio na revisão da literatura, que é mais importante, é mais difícil. Agora, explicar sobre citação direta na metodologia é facinho de você mudar um verbo, uma outra coisa, entendeu? Agora, quando é alguma informação que está em um livro, que é a informação que você não pode mudar por nada, aí é muito mais difícil. Certo? Entendeu? Sim, tá bom, então. Entendido. Certinho? Então, na introdução, devo colocar a citação indireta e ainda complementar? Não, você não complementa nada, você não pode falar com a sua ideia, nada, só na justificativa, certo? Que você se justifica sobre o seu trabalho. Introdução e revisão da literatura é tudo segundo o autor, certo? Vocês fizeram um artigo comigo no primeiro período, vocês lembram que eu falava isso para vocês? Sempre pegar segundo o autor. Você só coloca a sua opinião na justificativa e mesmo assim você não coloca em primeira pessoa. Você só coloca sua opinião nos resultados esperados do TCC-1, mas você não coloca em primeira pessoa. Você só coloca na conclusão sua opinião, mas não coloca em primeira pessoa, no TCC-2. Então, por isso, você não escreve sua opinião em praticamente nada do seu trabalho. Certo? Sim, Piririm? Todo mundo entendendo? Então, a minha introdução, deixa eu mostrar um outro exemplo para vocês de um trabalho aqui. Vou lembrar o nome do aluno, gente. Ele estava fazendo sobre logística reversa. Quem que era o aluno que foi me orientando? Queria tanto lembrar do nome do povo.
Vou lembrar, não. Vou pegar um do Ednei aqui, mas eu tenho um da administração, que eu orientei 2 menininhos do olhinho claro, há uns 4 anos atrás, que era um trabalho tão bom. Não deu certo, não. Eu publiquei um trabalho numa revista. Deixa eu mostrar para vocês ele. Ah, não. Nada tá fácil hoje. É o que eu lembro. Foi do semestre passado. Então, esse trabalho aqui já é na base do TCC2, igual que vocês farão no semestre que vem, não tem capa, não tem contracapa, porque é um artigo. Mas só para vocês entenderem, ó. Primeiro, dados do mundo do Brasil. Segundo, a parte aqui do conceito sobre o que é a logística reversa que ele está fazendo, sobre os objetivos principais do que é aqui. No Brasil existe tal coisa, então está mostrando a importância. Aqui ele colocou o IBGE, e a gente tirou isso aqui, e ele fez a escrita para o trabalho final, porque aqui era algo que ele podia mudar facinho, né? Lembrando que o trabalho era antigo, de 2000, isso aqui já tinha mudado tudinho esses dados, e aí, no final, vinha o objetivo, porque no TCC2 o objetivo entra na introdução. O de vocês, não, o de vocês continuam tópicos por enquanto. Então, deu para entender? Então, você faz um macro, que é o mundo, Brasil, conceito, importância, benefício, malefício e o porquê do trabalho. E aí você vai ter já a justificativa pronta e os objetivos prontos. Certo? Até aí, beleza? Introdução é a parte mais pequenininha que tem. Mas vai acontecer, por exemplo, a Raquel vai olhar e falar, coloca para mim 2 parágrafos aqui sobre o Conselho Federal de Contabilidade que fala sobre a lei número tal. Aí vocês vão acrescentando, mas a base da introdução é essa, ela é bem menor do que dos outros tópicos que nós fizemos até hoje, né? Porque o objetivo, estando pronto, eu já sei o que eu tenho que pesquisar. Por exemplo, Maria, escreve para mim aí o seu título. Maria. Sempre eu vou pedindo. Jean, escreve para mim seu título aí. Joyce também. Dos outros meninos eu usei na aula passada como exemplo. Joyce, a Franciele Dias, a Maria Dias. Escreve para mim aí o título de vocês para a gente fazer um exemplo. Por favor. Caso alguém tenha aí, já pode colocar para mim, que não seja os que eu citei, para eu ajudar. Alguém que possa colocar o título aí para a gente. A Joyce colocou: papel do contador na gestão estratégica em um condomínio residencial da cidade de Anápolis. Ok. Primeira coisa que a Joyce vai falar, ela vai explicar o papel do contador no mundo. Segundo parágrafo, como que é esse papel do contador no Brasil? Terceiro parágrafo, ela vai falar sobre o conceito da profissão do contador e relacionar com gestão estratégica, que é uma das funções do contador. Quarto parágrafo, ela vai falar o que é gestão estratégica, certo?
quinto parágrafo, ela vai falar sobre o benefício de uma gestão estratégica. Sexto parágrafo, ela vai falar sobre os malefícios que podem ser encontrados na gestão estratégica. Quarto ou sétimo parágrafo, ela vai falar sobre a gestão estratégica aplicada a um residencial. Então, você vai fazendo assim por partes, está dando para entender? Vamos ver o exemplo da Rosângela. O impacto do Simples Nacional na gestão de pequenas empresas. Primeiro parágrafo da Rosângela vai ter que ser o que é o Simples Nacional, porque a maior parte das pessoas que não são da área não sabe. Então, ela pode iniciar com o conceito de Simples Nacional. Segundo parágrafo, sobre o Simples Nacional, a criação dele, ele no Brasil, né, esses dados dele no Brasil. Terceiro parágrafo, sobre a mudança que ele trouxe após a implantação, após ele ser colocado. Quarto parágrafo, sobre os benefícios do Simples Nacional. Quinto parágrafo, sobre os não benefícios dele. Sétimo parágrafo, sobre ele aplicado em empresas. Então, dá para fazer aí cada um. A Franciele colocou. Podem colocar todo mundo, que eu ajudo todo mundo. Franciele colocou. A importância da contabilidade de custo no comércio de motopeças. Ok. Primeiro parágrafo, falar sobre a contabilidade de custo no mundo. Segundo parágrafo, falar sobre a contabilidade de custo no Brasil. Terceiro parágrafo, falar o que é contabilidade de custo, o conceito. Quarto parágrafo, buscar os benefícios de se ter a contabilidade de custo numa empresa. Quarto parágrafo, não, quinto ou sexto, já perdi as ordens. Falar sobre a aplicação em pequenos negócios, né? Então, você vai colocar aí essa importância em pequenos negócios e, no último, você vai falar a importância de se conhecer no comércio de motopeças. O Jean colocou os impactos da implementação de um sistema Kanban em uma empresa automobilística de Anápolis. Primeiro parágrafo, né? O que é um sistema Kanban? Coloca um conceito, certo? Para uma leiga, saber o que é isso. Então, o primeiro parágrafo você pode colocar o conceito. Segundo parágrafo, dados sobre esse sistema Kanban no mundo, se tem. Terceiro parágrafo, dados sobre esse sistema no Brasil. Quarto parágrafo, eu vou buscar aí sobre benefícios desse sistema. Quinto parágrafo, eu vou buscar sobre malefícios que ele pode trazer. Sexto parágrafo, sétimo parágrafo, eu vou falar sobre a implementação dele, a importância dessa implementação em empresas. E no último parágrafo, eu vou falar sobre a importância dele em empresas automobilísticas. Certo, Jean? A Renata colocou mão de obra terceirizada na reforma trabalhista. Primeira coisa que você pode colocar, falar sobre a reforma trabalhista no mundo, falar sobre reforma trabalhista no Brasil, buscar dados, né, sobre essa implementação, buscar sobre o conceito, né, de reforma trabalhista, dentro dela, buscar, né, a mão de obra terceirizada dentro dessa reforma trabalhista. Quinto parágrafo, falar sobre os benefícios dessa mão de obra terceirizada na empresa, né? Ou então o benefício da reforma trabalhista para os brasileiros. Sétimo parágrafo, buscar sobre os malefícios, sobre as dificuldades que foi encontrada nessa reforma trabalhista. E no último parágrafo, você vai buscar sobre a mão de obra terceirizada dentro da reforma trabalhista. Certo, Renata? Quem eu não falei, coloca aí. Wellington, Letícia, Isabela, Caio, Larissa. Quem eu não falei ou quem não teve uma dupla dos que eu falei, coloquem aí.
Então, a Daniele, por exemplo, é contabilidade de custos, a importância e análises na gestão ambiental. Seria a importância de análises, não, Daniele? A importância e análises na gestão ambiental ficou meio... Então, tá. Então, era isso mesmo, faltou uma letrinha ali. Então, primeira coisa, você vai falar, né, sobre o que é a contabilidade de custo, ou você pode buscar dados no mundo sobre essa contabilidade de custos. Dados no Brasil sobre essa contabilidade de custos. Você vai colocar um terceiro parágrafo, o que é análise na gestão ambiental? Você vai buscar... você vai buscar aí o que é gestão ambiental, no quarto parágrafo. Você vai buscar os benefícios das análises na gestão ambiental. Você vai buscar os malefícios ou as dificuldades de implantação da gestão ambiental. E você vai buscar a importância dessa contabilidade de custo dentro da análise de gestão ambiental. Certo, Dani? A Maria colocou. Contabilidade no terceiro setor, carga tributária. Maria, eu achei muito fechado o seu título, depois você conversa certinho com o seu orientador. Você poderia colocar carga tributária no terceiro setor, ficou muito pequeno o pós 2 pontos, tá? Dá uma olhadinha nisso. Contabilidade do terceiro setor, 2 pontos, carga tributária de alguma coisa. Ficou muito só fechado, tá? Aí, vamos lá. Primeira coisa, você vai falar o que é o terceiro setor. Um conceito. Segundo parágrafo, você vai buscar dados sobre o terceiro setor no mundo. Isso serve para você também, Isabela. Dados para o terceiro, para o Wellington também. Né? Terceiro parágrafo, dados sobre o que é o terceiro setor no Brasil, sobre como ele foi implantado, sobre as leis que regem isso. Voltando da Maria, né? A importância de ter a contabilidade no terceiro setor. Depois, as dificuldades de se ter essa contabilidade no terceiro setor. Quinto parágrafo, sobre a carga tributária dentro do terceiro setor. Então, vocês vão buscar essas importâncias. A Isabela, também a importância da contabilidade na entidade do terceiro setor, segue o mesmo tipo. O que é o terceiro setor no mundo, no Brasil, benefício, malefício, implantação ou não, história ou não, né? Aí você entra como um dos papéis dentro do terceiro setor, que é a importância dessa contabilidade, ou do profissional contábil, que é o do Wellington, né? E aí vai buscar aí esses desafios, que são esses benefícios dele, os não benefícios, os malefícios, ou as dificuldades dessa implantação. E aí entra sobre o último parágrafo, que é a importância de se estudar esse tema, né? E aí a gente tem um fechamento dessa introdução. Deu para entender, gente? Eu tentei falar de todos. Estou falando mais rápido para dar tempo de falar de todos. Porque nossa aula já está acabando. Alguém que eu não falei? Tem uma galera aí que eu não sei nem o tema até hoje, que não colocou para mim. Eu tô preocupada com esse povo. A outra Renata está aqui? Renata Cassiano? Não, né? Caio, você também, hein? Começar a correr atrás da vida. Então, olha só, o Caio colocou ali, o uso das tecnologias dentro das organizações. Então, ele vai ter que falar sobre essas organizações, que está muito aberto, né? Tem que ver que organizações que ele vai abordar, principalmente. Ele tem que falar sobre o uso de tecnologia no mundo, o uso de tecnologia no Brasil, os benefícios do uso dessa tecnologia, os malefícios ou as dificuldades do uso dessa tecnologia, o benefício de se utilizar essa tecnologia em organizações,
Então, você vai seguindo passo por passo de cada uma dessas fases. Certo, Caio? Pessoal, todo mundo entendeu? Eu tentei ajudar todos que colocaram aqui para mim. Eu deixei alguns sem falar? Me avisa, tá? Então, nós temos aí... Fala, Franci. Professora, só uma dúvida. Eu estava olhando o modelo que a senhora mudou, do TCC no Moodle, e aí no tema, eu queria saber se só coloca o tema ou a gente depois vai ter que fazer algumas citações ou falar mais sobre o tema. Não precisa não. Pode ser só escrever o tema. Tem gente que gosta de encher linguiça e escreve lá o tema importante para isso, o tema abordado será esse, mas não precisa disso não, tá? Só o tema mesmo. Quem já tiver o título, põe o título já bonitinho, fechadinho. Tudo bem? Tá bom, então, obrigada. Certo? Alguma dúvida, gente, sobre esses temas? Alguma dúvida sobre a introdução? Eu não vou pedir introdução para a primeira VA, mas é a parte que vocês vão ter que começar a pesquisar. É a parte que vocês vão começar a pensar. Então, eu não vou colocar para a semana que vem a entrega dela, não. Porque eu sei que vocês estão cheios de atividade para fazer, trabalho para entregar, mas se você deixar para a última hora, você vai se enrolar, certo? Então, tente fazer essa semana, tenta buscar isso, que aí você vai ficando com fases por fases. Se você deixar acumular, você vai se enrolar com a semana de prova e vai demorar um pouco mais. Certo, gente? Certo? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu fazer a chamada aqui, que teve gente que entrou pelo link. Uma coisa importante, pessoal. Semana que vem eu não posso mais mandar o link para ninguém, certo? Eu não vou poder mandar o link para vocês somente pela plataforma. Então não vai ter chamada mais. Vai ser vocês entrando por lá, já tem aí, né, o final. Então vocês vão precisar disso. O Wellington, deixa que eu passo para você, porque eu tenho plágios, o plágio profissional, que é o plágio. Os que você encontra de graça, ele passa tópico por tópico, ele passa tantos caracteres, é um parágrafo só. E aí ele não te mostra o que é plágio em si. O meu é o plágio profissional, que eu pago por ele. Eu pago uma chave para tê-lo. E aí eu jogo aqui, ele roda 30 trabalhos. De um dia para o outro ele roda esse trabalho. Então ele auxilia a rodar esse trabalho. Então fica muito mais fácil para que a gente tenha um resultado melhor. Então, quando finalizar a introdução, quando vocês já estiverem fazendo a interpretação e etc., aí eu vou e eu consigo passar para vocês todos, tá bom? Aí não precisa vocês ficarem passando agora não, senão vocês ficam bitolados. Essa aula está gravada, tá? Eu vou postar ela amanhã para vocês, ou depois de amanhã. Então, gente, acabou a aula. Já são 10h12. Vou parar a gravação.